Estamos de volta, senhores, com o nosso terceiro bloco, a nossa terceira parte. Eu dizia, então, sobre o Ministério Público aprovar a alteração do Estatuto Fundacional, se liga, porque tivemos reforma legislativa recente em relação a este assunto. Reforma legislativa que aconteceu em 2015. Qual é a grande novidade? Agora, o Ministério Público, ele tem prazo para aprovação da alteração dos estatutos fundacionais. Qual é esse prazo? 45 dias. 45 dias. Gente, a reforma veio em boa hora, tá? Porque impede ao Ministério Público simplesmente engavetar o pedido, o que inviabilizava a alteração do Estatuto Fundacional. Então, como é que funciona hoje? Você dá entrada lá no pedido de alteração do MP para aprovação do MP e ele vai ter 45 dias. Dentro dos 45 dias, se ele aprovar, ótimo. Aprovou, você já procede à alteração. Se ele denegar, negar a alteração nos 45 dias, ok, você poderá requisitar suprimento judicial. Beleza. Mas, Luciano, e se o Ministério Público deixar os 45 dias passar e nada fizer? Se ele deixar os 45 dias passar e nada fizer, você também já poderá requisitar suprimento judicial. Então agora você tem uma via em face da inércia do Ministério Público. Professor, se o quórum de aprovação é de 2/3, quer dizer então que é possível que eu tenha uma minoria vencida. Sim, é possível que você tenha uma minoria vencida. E esta minoria vencida, me diz o artigo 68 do Código Civil, terá o prazo de 10 dias para oferecer a impugnação à mudança. 10 dias. Pode impugnar lá, por exemplo, dizendo que a alteração contraria, desvirtua a finalidade fundacional. Beleza? Segunda dúvida relevante, ainda acerca do tema fundações. Lhe pergunto o seguinte: quem será o fiscal das fundações? A quem caberá a fiscalização das fundações? Ao Ministério Público Estadual. MP estadual. Artigo 66 do Código Civil. É o MP estadual o nosso grande guardião, o nosso grande fiscal das fundações. Aqui a tua prova pode pintar com duas pegadinhas. Pegadinha de número 1. Luciano, e se a minha fundação tiver abrangência nacional? Imagine você, professor, que eu tenho uma fundação com filiais espalhadas por todo o país. Pode acontecer. Tem filial em Salvador, tem filial em Recife, tem filial em São Paulo. O que fazer? Neste caso, cada filial será fiscalizada pelo Ministério Público do respectivo estado. Então, cada filial será fiscalizada pelo Ministério Público do respectivo estado. Nada de dizer na prova, gente, que é o MPF que fiscaliza. Não. Não é o Ministério Público Federal. Cada filial será fiscalizada pelo respectivo Ministério Público do respectivo estado. Segunda pegadinha. Professor, e se a minha fundação funcionar no Distrito Federal? Imagine você que ela é sediada no Distrito Federal. E aí? O que acontece? O Ministério Público do Distrito Federal fará a fiscalização. Então, MP do Distrito Federal, MPDFT, né, Distrito Federal e Territórios, é quem fará essa respectiva fiscalização. Beleza? Pô, professor, qual é a pegadinha nessa segunda circunstância, né? Porque eu achava que o Ministério Público do Distrito Federal é estadual. Não, não é. O Ministério Público do Distrito Federal é ligado ao MPU, tá? Que é o nosso Ministério Público da União, ok? Então, não é um órgão ligado ao MPF. Beleza? Ainda na nossa parte geral, mais um tema relevante aos senhores, extremamente explorado em prova, um tema pequeno e que cai muito. Lesão. Lesão. Então vamos trabalhar com o nosso tema lesão. O que é a lesão? Quando ela se configura? O Código Civil, no artigo 157, 157, nos traz o conceito de lesão. E para que a lesão se configure, são exigidos dois requisitos. Um objetivo e um
subjetivo. Então, para que a lesão se configure, eu dizia, dois requisitos são exigidos. Um objetivo e um subjetivo. O requisito objetivo, começando por ele, é a manifesta desproporção entre as parcelas pactuadas, manifesta desproporção entre as parcelas pactuadas, verificada no momento da celebração do negócio jurídico. Então, primeiro requisito, manifesta desproporção entre as parcelas pactuadas, verificada no momento da celebração do negócio jurídico. O seu negócio, ele já nasce desbalanceado. Este é o meu primeiro requisito, é o requisito objetivo. Segundo requisito, é o requisito subjetivo. E qual é o requisito subjetivo? Inexperiência ou premente necessidade. Inexperiência ou premente necessidade. Então eu tenho a manifesta desproporção entre as parcelas pactuadas verificada no momento da celebração do negócio jurídico por inexperiência ou premente necessidade. Ok. Verificado estes requisitos, dois caminhos serão possíveis diante da lesão. Dois caminhos. O primeiro caminho é a revisão. O parágrafo 2º do artigo 157, parágrafo 2º do artigo 157, nos informa que é possível você revisar o negócio. O problema não é que o negócio está desbalanceado? Ok, então vou revisar o negócio. Revisar como? Vou dar suplemento suficiente ou redução do proveito. Vou fazer a revisão do negócio. Beleza. Professor, não dá para revisar. Tá, se não dá para revisar, você fará a anulação. Está lá no 171 e 178, ambos do Código Civil. 171 e 178, ambos do Código Civil. Essa anulação que haverá de ser requisitada no prazo decadencial de 4 anos. Prazo decadencial de 4 anos. Beleza? Ok? Então imagine você que eu acabei de tirar minha carteira de motorista, sou inexperiente, fui comprar um carro usado, quando o sujeito viu que eu era inexperiente, aumentou o valor do carro usado em 70%. Me cobrando mais do veículo usado do que valeria os 0 km. E eu, inexperiente, paguei. Houve uma manifesta desproporção entre as parcelas pactuadas, verificada no momento da celebração do negócio jurídico, por inexperiência ou premente necessidade. Acompanharam o raciocínio? Beleza? Vamos avançar. Vamos avançar para o estudo do regime de bens. Regime de bens. Tema de famílias, né? Então passaremos agora a estudar sobre o direito das famílias. E a primeira dúvida é: o que é o regime de bens? O que eu devo entender por regime de bens? O regime de bens, aí já entro no ponto 1, é a eficácia patrimonial do casamento. Como assim, Luciano? A eficácia patrimonial do casamento é o estatuto patrimonial que regula o nosso casamento. Então é a eficácia patrimonial do casamento, é o estatuto patrimonial, eu dizia, que regula o casamento. Esse regime de bens, ele vai regular, portanto, o que é nosso durante o casamento e o que é meu e só seu durante o casamento. Então, se nós viéssemos a nos casar, imaginando que você do lado da tela é um só, né? Eu não sou catra para casar com várias pessoas de vez. Casar não, ter relacionamento múltiplo, né? Basta uma. Então, se nós viermos a nos casar, o regime de bens dirá o que é meu, o que é seu e o que é nosso, diante desse casamento. É o estatuto patrimonial, é a eficácia patrimonial. E este regime de bens é guiado por dois princípios. Liberdade de escolha e mutabilidade. Liberdade de escolha, eu dizia, e mutabilidade. São os dois princípios do nosso regime de bens.
E eu vou começar com a nossa liberdade de escolha. Meus amigos, a regra geral é que os nubentes são livres para a escolha do regime de bens. Regra geral é esta: os nubentes serão livres para a escolha do regime de bens. Por que eu estou lhe dizendo que esta é uma regra geral? Eu estou lhe dizendo que esta é uma regra geral porque há situações, artigo 1641, nas quais a lei não deixa os nubentes escolherem. Há situações em que a lei não deixa os nubentes escolherem. Aqueles que se casarem em desrespeito à causa suspensiva, são aquelas causas lá do 1523, o maior de 70 anos, aqueles que se casarem através de suprimento judicial. Essa galera aí do 1641 não escolhe regime. Essa galera aí não escolhe, não. Essa galera se casará no regime da separação obrigatória. Se casa no regime da separação obrigatória. Entretanto, todos os demais, regra geral, podem escolher o regime de bens. Querendo, podem escolher. E eu lhe pergunto em casa, qual será o instrumento jurídico hábil a esta escolha? Então, qual vai ser, eu dizia, o instrumento jurídico hábil para que alguém faça a eleição do seu regime de bens no casamento? O instrumento jurídico é o nosso pacto antinupcial. Pacto antinupcial, que é chamado também de pré-nupcial. E o que é este pacto? Nada mais é do que um contrato. Através do qual você vai escolher, você vai eleger o seu regime de bens, tá? Então é um contrato, eu dizia, através do qual você escolhe, através do qual você elege o seu regime de bens. Este contrato, me diz o Código Civil, artigo 1653, haverá de ser realizado através de escritura pública, sob pena de nulidade absoluta. Então este contrato, ele tem que ser feito através de escritura pública, sob pena de nulidade absoluta. Tá aí. Então, se a tua prova trouxer um pacto antinupcial feito por instrumento particular, você já sabe, é nulo. Além disto, este pacto, ele apenas produzirá os seus efeitos no momento do casamento. Então, ele apenas produz os seus efeitos, eu dizia, no momento do casamento. Então, eu faço o pacto antes do casamento, dá o nome de antinupcial. Beleza. E este pacto apenas produz os efeitos quando eu me casar. Beleza. É assim que funciona. Então, se eu fizer o pacto por escritura pública, na forma da lei, e jamais vier a me casar, o pacto será válido, porém ineficaz. Beleza. Senhores, o menor de 18 anos, ele pode se casar. Pode. Aqui no Brasil, o sujeito pode se casar a partir dos 16 anos. Regra geral. É bem verdade que entre 16 e 18 ele vai precisar de autorização, mas ele pode se casar, eu dizia, a partir dos 16 anos. Beleza. E aí eu lhe pergunto, e ele pode fazer pacto? Pode. Artigo 1654, pode. Mas obviamente que se ele tem menos de 18, este pacto demandará a intervenção do representante, tá? Então vai demandar aí a intervenção do representante. Lógico. Outro dia um aluno me mandou lá no plantão de dúvida, mas Luciano, o casamento não emancipa? Sim, o casamento emancipa. Você tem razão, o casamento emancipa. Todavia, amigo, ele só emancipa quando casa, e o pacto é antes do casamento. Como este pacto é um contrato, tem que respeitar as questões de ordem pública, sob pena de nulidade absoluta. Lógico. Então temos que respeitar as questões de ordem pública sob pena de nulidade absoluta. E aqui você não vai errar na prova. A nulidade absoluta não é do pacto.
Não, não é do pacto. A nulidade absoluta, na verdade, vai ser da cláusula. Então, se, por exemplo, a minha cláusula 10 informa lá que em nenhuma situação, em nenhuma hipótese, haverá herança à minha esposa, essa cláusula é nula. Só a cláusula 10. Porque há situações em que minha esposa é herdeira necessária. Eu não irei invalidar a todo o pacto, irei invalidar apenas e tão somente a cláusula de número 10. Só ela que desrespeitou a questão prevista em lei. Beleza? Ok? Gente, através deste pacto, você poderá então escolher um dos regimes de bens pré-determinados no Código. O Código Civil ele tem um cardápio de regime de bens, tá? Você tem lá a comunhão universal, você tem lá a separação convencional, você tem lá a participação final nos aquestos. Então você pode escolher um dos regimes de bens do cardápio do Código Civil, pré-regulado, como você poderá também exercitar a variedade. E ao exercitar a variedade, criar um regime de bens híbrido. Híbrido. Lógico. Misturar regras de regimes. Você pode, por exemplo, informar que apenas vão se comunicar, serão do casal os bens imóveis ou os bens móveis. É possível. Mas, Luciano, vem cá. E se eu me casei e não fiz pacto? Não tô lá no rol da galera que vou cair na separação obrigatória e eu não fiz pacto, professor. Me casei e não fiz pacto. Você tá na regra geral, né? Porque a maioria das pessoas que se casam não fazem pacto. E aí, professor, o que acontece? Nesta situação, você cai na regra geral, artigo 1640, o seu regime de bens vai ser o da comunhão parcial, tá? Então você cairá na regra geral, artigo 1640, e o seu regime de bens vai ser o da comunhão parcial. Então, primeiro princípio do regime de bens, liberdade de escolha. Já viu comigo, avanço ao segundo princípio, mutabilidade. Mutabilidade. O que é a mutabilidade que está prevista no Código Civil? Artigo 1639, parágrafo 2º, e no CPC, artigo 734. Então, o que é essa mutabilidade? O que é que eu entendo por mutabilidade? Bem, a mutabilidade é a possibilidade de alteração do regime de bens durante o casamento. É viável, é possível que durante o seu casamento você altere o seu regime de bens. Mas para tanto, a lei nos traz requisitos sobre os quais iremos conversar a partir de agora. O primeiro requisito, está lá no 1639, parágrafo 2º, é que eu tenha um pedido conjunto e motivado de ambos os cônjuges. Eu tenho que ter pedido conjunto, eu tenho que ter pedido motivado de ambos os cônjuges. Ora, se o pedido é conjunto, eu já toco aqui no segundo requisito, a jurisdição é voluntária. Claro. Se o pedido é conjunto, a jurisdição é voluntária. Lógico. Claro. Não há como você impor à sua esposa ou impor ao seu marido a mudança do regime de bens. Não tem como. O pedido tem que ser conjunto. E além de conjunto, tem que ter motivo. Você não pode mudar de regime de bens como quem muda de roupa. Claro que não, tem que ter um motivo. Dá um exemplo de um motivo aqui. 977 do Código Civil. 977 do Código Civil nos diz que pessoas casadas entre si em comunhão universal não podem ter sociedade entre si. Então, se eu e minha esposa somos casados em comunhão universal, nós não podemos ser sócios, diz o 977. Imagine que eu e minha esposa queremos montar um negócio. O que fazer? Neste caso, nós teremos que ajuizar uma ação conjunta de modificação do regime de bens. Arguindo esse motivo. Se a ação é conjunta, a jurisdição é voluntária. O advogado poderá ser até único. Beleza. Vou seguindo. O juízo competente
é o de família. O juízo competente é o de família. Tem que ter processo. Vai ser na vara de família. E essa alteração, ela não pode prejudicar terceiros. Não pode prejudicar terceiros. Claro que não. Ela não pode ser, por exemplo, uma alteração que objetive fraudar ao crédito. Não dá. Beleza. Por conta disso, inclusive, o CPC, ao regular o tema, artigo 734, de forma inédita, registro. O CPC anterior não tratava do assunto. Foi o novo CPC que, de forma inédita, passou a regular o tema. E de forma inédita, ao regular o tema, o novo CPC nos recorda da necessidade de publicação de edital, justamente para assegurar direito de terceiros. Publicação de edital, apenas sendo viável ao magistrado julgar 30 dias depois da publicação do edital. Então o juiz apenas poderá julgar, eu dizia, 30 dias depois da publicação do edital. Para que os terceiros tenham conhecimento. Os tribunais de justiça, inclusive, têm resoluções em relação ao tema, tá? E exigem aí uma série de documentos também para que se verifique se está ou não lesionando a terceiros. Então você tem que juntar várias certidões de distribuidores, certidões de título de protesto, para comprovar que vocês não possuem nenhum tipo de dívida, que não estão fazendo aquilo para fraudar ao crédito. Ok? Pô, professor, edital, né? Uma coisa tão velha, o CPC tão novo. Será que o CPC não traz outra alternativa? Não, traz. Se os cônjuges desejarem, podem na inicial ou através de petição avulsa requisitar um mecanismo alternativo de publicação. É possível, sim, que haja um mecanismo alternativo de publicação, que seja via site na internet, circulação em grande jornal e assim por diante, ok? O novo CPC chama a atenção ainda que o Ministério Público haverá de intervir nesta demanda. O MP deve intervir nesta demanda, claro, lógico, porque vai alterar lá a certidão de casamento, tá? Estando tudo ok, beleza, o juiz vai homologar e após o trânsito em julgado, ele já vai expedir mandado de averbação, tanto ao cartório de registro civil, como de imóveis. Pois bem, vencido aí os princípios do regime de bens, eu vou falar com os senhores sobre o regime de bens principal do Código Civil, né, que é a nossa comunhão parcial, tá? É o principal regime de bens do Código. Por quê? Porque é a regra geral. É a regra geral no casamento, é a regra geral na união estável. Então, se eu sou casado e não fiz pacto antinupcial, nem estou em separação obrigatória, o meu regime é da comunhão parcial. Se eu tenho união estável e não fiz contrato de convivência, o meu regime é o da comunhão parcial. E como é que funciona essa comunhão parcial? A comunhão parcial, ela tem uma regra geral. Uma regra geral presente em dois artigos, 1658 e 1661. E qual é a regra geral? A regra geral é separação para o passado e comunhão para o futuro. A regra geral é esta. Separação para o passado e comunhão para o futuro. O que era meu antes de me casar continua sendo meu. O que era seu antes de se casar continua sendo seu. E o que nós adquirirmos na constância do casamento passará a ser nosso. Regra geral é esta. Separação para o passado e comunhão para o futuro. Mas apesar da regra geral, o Código Civil nos traz regras específicas. Regras específicas de bens que não entram na comunhão, e se não entram na comunhão são incomunicáveis, tá? E de bens que entram na comunhão, que comunicam. Eu vou começar com os incomunicáveis, os que não entram, as exclusões. Artigo 1659. Exclui-se da comunhão parcial os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação, sucessão e os subrogados em seu lugar. Esta é uma clássica pergunta que me fazem por aí. Luciano, sou casado em regime
de comunhão parcial de bens, professor? Recebi uma herança, Luciano. Essa herança comunica? Não. Não. Se a herança foi destinada apenas a você, não comunica. Bem como se a doação foi destinada apenas a você, não comunicará. Não comunica. Claro que não. Como também não comunicará o que se subrogar, que é o que se substituir. Se eu recebi 300 mil em doação, peguei os 300 mil e comprei um imóvel, o imóvel não comunica, ele é subrogado, ele é substituído. Beleza. Avanço. Inciso 2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Tá lá, imagina que antes do casamento eu tinha um imóvel. É só meu. Vendi o imóvel e com esse dinheiro eu comprei um novo. O novo também é só meu, porque é substituído, subrogado em bem particular. Inciso 3, obrigação anterior ao casamento. Claro, dívida cada um com a sua. Inciso 4, obrigação proveniente de ato ilícito. Também, em regra, não comunica, salvo se reverter em proveito do casal. Beleza. Inciso 5, os bens de uso pessoal, os livros, os instrumentos de profissão. Inciso 6, os proventos de trabalho pessoal de cada cônjuge. Inciso 7, pensão, meio-soldo, montepios e outras rendas semelhantes. Tá aí. Nada disso comunica. Nada disso comunica. Tá. E o que é que comunica, professor? Está lá no 1660. 1660, inciso 1. Bens adquiridos na constância do casamento, por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Ainda que só em nome de um dos cônjuges. Então esse papo de que, estou me divorciando, mas estou tranquilo, porque sou casado em comunhão parcial e está tudo em meu nome. Não está tranquilo não, amigo. Se a aquisição onerosa na constância do casamento, vai comunicar, ainda que em nome de um só dos cônjuges. Como também comunica o fato eventual, com ou sem concurso de trabalho, com ou sem despesa anterior. E o que é o fato eventual? A lotérica. Ganhei na loteria, ganhei na Mega Sena, vai comunicar. Vai comunicar. Comunicam também os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Agora é diferente, né? O sujeito deixou em doação, herança, um bem para o casal. Obviamente comunica. Como também comunicam, os últimos dois incisos, vou fazer a leitura para dar exemplo. Benfeitorias em bens particulares. Frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Dá um exemplo para você se ligar nisso aqui. Imagine que eu, Luciano, sou casado com Cléo Pires. Como eu digo em aula, o casamento é meu, eu me caso com quem eu quiser, né? Você em casa fique à vontade. Então eu, Luciano, sou casado com Cléo Pires. Antes do casamento eu tinha um imóvel. Bem, o imóvel é só meu. O imóvel é só meu. Então, antes do casamento eu tinha um imóvel, o imóvel é só meu. Beleza. Entretanto, os frutos que este imóvel vier a gerar na constância do casamento, exemplo de frutos, Luciano, aluguéis que este imóvel vier a gerar, safras, se fosse uma fazenda, que viesse a gerar, bem como as benfeitorias realizadas no imóvel durante o casamento comunicam. O que não comunica é o imóvel. Os frutos e as benfeitorias, estas comunicarão. Beleza? Para fechar o regime da comunhão parcial, lhe recordo que o artigo 1662 me traz uma presunção relativa. Qual é a presunção relativa, Luciano? Presunção relativa de que os bens adquiridos na constância do casamento comunicam. Bens móveis. Presunção relativa, que fique claro, que os bens móveis comunicam. Então, por exemplo, os objetos que guarnecem a casa, abajur, televisão, comunica. Bem móvel, em tese, comunica. Essa é uma presunção relativa. Salvo, obviamente, se o sujeito tiver prova em sentido contrário. Beleza?
Próximo bloco, resolução de questões. 9 questões dos últimos certames da OAB acerca dos temas que nós vimos aqui em aula. É 1 minuto. Até daqui a pouco.